Sejam muito bem-vindos a mais um Arena Reinforce, onde a gente procura falar de cibersegurança de uma forma simples, de uma forma descomplicada. Esse é o nosso objetivo. Eu me chamo Amir Velho, sou responsável pela área de operações na Reinforce. A Reinforce é uma empresa de cibersegurança voltada para a parte de vulnerabilidade, para a parte de marca, e a gente tem preocupação relacionada a isso, relacionado ao dia a dia das pessoas também a esses tópicos. Eu queria apresentar, hoje a gente tem a grata oportunidade de ter um convidado aqui, que é o Daniel Lima. Daniel, desde já eu agradeço. Ele é diretor do SOC na NTT Data Inc. E é uma grande empresa de tecnologia que a maioria daqueles que são do mercado conhece. Acredito que vai ser uma excelente oportunidade de entender um pouco de operação de SOC, entender um pouco de governança. Daniel, gostaria de, desde já, agradecê-lo. Seja bem-vindo e, por favor, se puder, de uma forma geral, aí se apresentar, ainda sem entrar muito em detalhes, a gente vai passar por isso, mas fica à vontade. Bom, obrigado, Almir. Na verdade, queria agradecer vocês pelo convite, né, de estar aqui com você, com o time da Rainforest, para fazer esse bate-papo aqui. Eu sou o Daniel Lima, né, como você mesmo disse, sou diretor hoje do SOC da NTT Data Inc. E é isso, né? Acho que a gente vai falar mais aí daqui a pouquinho. Obrigado pelo convite. Legal, nós que agradecemos e também agradecemos toda a nossa área de marketing, representada pelo Bruno, né, que realmente nos apoia e está por trás de toda a operação dessa parte aqui. Então, fica o agradecimento a ele e a você também. Daniel, a gente tem um costume aqui a gente acredita que antes do profissional existe uma pessoa e existe toda uma questão de caráter para esse profissional chegar aonde ele chegou. Então, não deixando e não fugindo disso, nós gostaríamos de conhecê-lo um pouco. Então, se você puder contar, eu tive a oportunidade agora no almoço da gente trocar esse tipo de informação, mas se você puder focar naquilo que, da onde você vem, se é de São Paulo mesmo, não, e contar um pouco de como foi sua trajetória. Desde que você começou até chegar em cibersegurança, eu acredito que vai poder ajudar muito daqueles que estão, às vezes, começando na carreira, ou mesmo aqueles que já têm tempo de mercado. Claro. Bom, assim, né? Quando eu comecei, eu sou Daniel Lima, eu tenho 36 anos, né? Então, nascido e criado na Zona Norte de São Paulo. Legal. Então, muitas raízes aqui na cidade. Hoje já moro fora, né? Fora daqui da cidade, moro ali, não fora do país. Moro em Sorocaba ali e tal, mas é bem próximo, né? Do escritório e de tudo aqui. Cara, eu comecei assim, minha vida de trabalho ali com 12 anos, né? Mais ou menos 12 para 13 anos. Eu já, cara, climpei cabo de rede, eu passei cabo embaixo do piso, né? Que se levantava lá o piso com o negocinho, Elevado. passava elevado, passava embaixo. Eu trabalhei muito tempo a gente chamava de aquário, né? Quando Uhum. você ficava na operação, no SOC mesmo, não necessariamente no SOC, mas eu comecei minha carreira com redes, né? De cibersegurança, de redes de computador, redes de cibersegurança também, olhando para cenários já de cyber. Mas é o que a gente conversou, né? Quando eu comecei, meu primeiro emprego registrado, e aí isso não tá no LinkedIn, né? De fato, foi numa loja de shopping, fazendo cartão. Ah, quer fazer o cartão da loja XPTO? Então eu fazia isso. Você abordava E as pessoas. abordava as pessoas e tinha uma meta altíssima, assim, e eu era uma pessoa muito introvertida. Porque dos 12 Uau! aos 17, eu comecei a trabalhar com tecnologia, né? Fazendo, clipando cabo, olhando para alguma coisa desse tipo. Só que quem sabe, né? Quem é de tecnologia é mais introvertido mesmo, Aham. gosta de ficar ali com bit byte. E isso me fez olhar e desenvolver o meu speech, saber falar com as pessoas, ter que convencer. Cara, como é que eu vou convencer uma pessoa a fazer um cartão? Sim. Então, acho que esse desafio, né, me trouxe, assim, desde cedo uma coisa... me tirou um pouco de tecnologia. Fez com que eu desenvolvesse um pouco o meu soft skills. Boa. Então, para quem está começando, eu acho que olhar para isso é muito importante, né? Não querer ir direto... quero fazer cyber. Olha para o que tem antes, né? Entende como funciona uma aplicação, entende como funciona, né? Faz o caminho, faz a jornada, vive essa jornada, né? Para você Uhum. chegar lá e... Então, muito da minha história é baseada nisso. Comecei a trabalhar desde cedo, eh,
com tecnologia e com coisas que não eram de tecnologia. O curioso é que, resumindo essa jornada, Sim. a loja que eu trabalhava no shopping, ela era uma das únicas lojas no Brasil que não dava problema para o time de TI lá da Matriz. E isso chamou a atenção da Matriz. Falou assim, é uma das lojas que mais vende, que era no Center Norte, que no Sim, sim. Shopping Center Norte. Grande. Grande, né? Uma das lojas bem posicionadas, que vende muito. E é uma das lojas que tinha, era a loja que tinha o menor problema, número de problemas de TI. Porque eu acabava ajudando o pessoal do crediário, eu ajudava o pessoal do financeiro, eu ajudava o gestor, eu ajudava todo mundo. E a gente, cara, era mau contato em coisa, era dar um reboot, era ir lá e limpar um cache da máquina, coisa simples, né? E aí o pessoal falava, não, uma vez surgiu essa curiosidade de falar assim, por que essa loja é a única, né, que não dá problema de TI? Ah, porque tem um menino aqui que é o nosso Severino. E aí era eu. E aí eu fui chamado para trabalhar na Matriz. Que Por legal. conta... Foi assim. Que legal. E aí, de lá para cá, só com tecnologia, redes e depois cibersegurança. Ou seja, de fato, fazendo o seu, sem uma pretensão de chamar a atenção, você acabou, sem querer, chamando a atenção, porque ali aquela loja performava bem em termos de tecnologia. Foi isso? É isso, exatamente Joia, isso. Então, joia. meio que achei um espaço para voltar a trabalhar com TI, né? Não, porque era o que eu queria já desde cedo, né? Joia, excelente. E daí, de lá, então, começando a carreira ali, como que foi ir para a área de cibersegurança? Que é alguma das coisas que a gente procura entender. Normalmente, você vai pegar o histórico, ninguém, talvez mais recente sim, mas ninguém da nossa geração nasceu em cibersegurança. É difícil, ele normalmente construiu alguma coisa até chegar em cibersegurança. Como foi essa mudança, Daniel? Para mim, foi assim. Eu vivia muito a área de redes. Uhum, Então, a parte de cable inteligente, a parte de montar data center, a parte de cuidar de operações de NOC, não olhando para SOC, mas olhando para um uhum, Network Operational Center. Então, os meus contatos com esse cenário foram desde cedo, né? E comecei a apoiar o time de segurança para fazer GMUD. Então, entendi. surgiam GMUDs, a gente tava... Eu por vezes, trabalhava no turno noturno, então eu Uhum. entrava, trabalhava de madrugada, trabalhava de até 10, 11 da noite, e aí tinha algumas GMUDs para fazer, o pessoal do horário comercial pedia, né? Oh, você pode Ajuda. fazer isso? E aí eu aproveitava que eu estava ajudando e pedia ajuda deles para me ensinar aquilo que eu estava fazendo. Então foi um misto, né? De curiosidade, de querer ir além, porque eu já tinha CCNA, já tinha estava tirando CCNP, e aí eu olhei e falei assim, poxa, daqui para frente, né? O que eu quero fazer? E a carreira de redes, ela é uma carreira muito interessante, mas olhando para o todo de tecnologia, ela virou commodity em algum momento. Então, ela deixou de ter esse olhar ali, acho que muito com novas oportunidades, com coisa muito recente, né? Uhum. Então, eu acabei migrando por essa curiosidade, por ter a oportunidade de poder ajudar as pessoas na hora de fazer as GMUDs e fui me inserindo, né? Perfeito, entendi. Que joia. Ou seja, então foi paulatino, foi sutil assim, de repente você estava dentro E da área de comecei com segurança. redes. Legal. E dentro disso, assim, nossa área de inteligência, não de ameaça, mas nossa área de inteligência, levantou algumas informações e talvez algumas, talvez desafios que você teve, que amigos contam e tudo mais. Desses desafios, um que você possa contar, que você falou, poxa, isso daqui me ajudou a forjar, a transformar quem eu sou e tá onde eu tô. O que que você pode contar, até para servir de estímulo, de incentivo para aqueles que estão ouvindo, Daniel? Acho que quando eu comecei a atender cliente em segurança, né? Olhando para... Quando eu era consultor, de fato, né? A gente Uhum, começa a lidar, ficar inserido dentro do ambiente do cliente e a gente lida com muitas pessoas diferentes, das quais a gente não está acostumado. E o consultor, ele tem muito disso, né? De entrar, fazer o trabalho dele e sair. uhum. Entrar, fazer o trabalho É dele e um sair. projeto, começo, meio e fim, né? Exato. E aí muda muito as pessoas que você lida no dia a dia. Você não tem aquela recorrência Uhum. de estar lidando com as mesmas pessoas sempre. Isso me fez não só ter mais empatia, como Certo, aprender a ter inteligência emocional e saber lidar com pessoas que eram totalmente diferentes de mim. perfeito. É uma coisa que eu olho muito hoje, a geração nova, né?
tem muito acesso a tudo, muito fácil, muito rápido. E aí a preocupação é viver uma bolha de achar que é sempre tudo do jeito que você quer. Não saber ouvir não, né, de um cliente, não saber ser tratado de uma forma que você não estava esperando e ter inteligência emocional para sair do outro lado. Eu acho que isso me ajudou muito. Porque as questões técnicas eu sempre estava me preparando, buscando, né, lendo manual. Então, eu acho que quem está nessa área sempre se prepara na Uhum. questão técnica. Mas eu acho que é aí onde a gente é pego de surpresa. Na questão emocional, na questão do soft skill, na questão de saber lidar com adversidades. Eu acho que é nesse momento que a gente... Eu acho que isso me ensinou muito. Boa. Eu acho que, de fato, o soft skill é o que a gente sente mais falta hoje no processo, às vezes, até de contratação, né? Você vai entrevistar a pessoa, ela tem um baita conhecimento técnico, mas às vezes falta justamente capacidade de flexibilidade, de resiliência, de conseguir interagir com outras pessoas, né? Até se vender, Isso, né? Às sim. vezes, muita gente não fala por sofrer síndrome do impostor, de Uhum, achar que não é boa o suficiente, ou uhum. de a síndrome do vira-lata, de achar que tudo que é de fora do país, ou é É gringo, o... é o suprassumo, e o produto daqui não vale muito, né? Então, eu Uhum, vou na contramão disso. uhum. Então, eu acho que a gente precisa, sim, trabalhar os soft skills na área de tecnologia e segurança da informação muito, porque é algo que a gente normalmente não trabalha, Sim. né? A gente foca muito mais no técnico. Então, E dentro disso, assim, você acabou de falar que teve esse lado de consultoria, e a gente também sabe, pelo seu histórico profissional, que você passou em cliente final. Como que é essa experiência de migrar de um lado para o outro, ou seja, talvez de estar dos dois lados da mesa, e o que que você pode, talvez, passar como dica para os profissionais que estão fazendo essa migração, que a gente vê constantemente essa ida e vinda, né, de profissionais, e às vezes de um lado, às vezes de outro. A gente já teve chance, inclusive, de conversar com CISOs aqui que estavam de um lado da cadeira, depois estiveram de outro. Como que você vê esse processo e o que que você pode falar sobre isso para ajudar aqueles que nos escutam? eu recomendo, em primeiro lugar, para todo mundo que quem tiver a oportunidade, acho que tem que viver isso, tá? Tem que passar pelo lado do consultor, do integrador, e tem que ir para o lado do cliente também, pelo menos uma vez na vida. E aí eu trago aqui um ponto que um ex-chefe meu me falou, um cara que me criou em cibersegurança, né? Inclusive, é, tenho muito apreço por isso, né? Pela oportunidade toda. E, e ele me falava isso, ele falava, cara, você tem um perfil de ser consultor. Esse dinamismo da consultoria tá no teu sangue. Vai lá para ser cliente. Quando eu fui pedir as contas para ele, ele falou, vai lá ser cliente. Depois Hum, você me fala o que você sentiu, como foi. E aí, eu acho, ele ainda falou assim, eu aposto, se eu pudesse apostar em algo, eu apostaria que você vai voltar a trabalhar do lado do integrador. E, de fato, foi a única experiência que eu tive como cliente, né? Final, aham, em sim, cyber. sim. Foi um banco grande. E aí, cara, o que eu posso dizer? A consultoria, o integrador, ele é muito dinâmico. É um ambiente muito dinâmico. É o que eu te disse. Você entra, conhece as pessoas, entrega o que você tem que entregar, treina todo mundo e sai. Então você é o cara que chega, resolve e sai. Chega, resolve e sai. Quando você está do lado do cliente, você tem que lidar com janelas de freezing, com processos mais demorados, com equipes, né, que tem que trabalhar em conjunto, que nem sempre estão muito alinhadas ou estão na mesma diretoria. E aí aquilo, se você não souber lidar com a diferença de timing para as coisas acontecerem, você vai se frustrar. Uhum, Então, eu acho que é importante você viver essa experiência dos dois lados para entender que o timing de uma coisa é diferente da outra. A forma como você lida na consultoria, que às vezes você é muito tempestivo e uhum. consegue sair do outro lado muito rápido, para fazer a mesma coisa dentro de um cliente, naquele ambiente você vai demorar 3 vezes mais. E é normal. Então, assim, viver essa diferença. E outra, né? Acho que tem um cenário, quando você é consultor, você tem diversos ambientes que você conhece e olha. Aham. Eu acho que isso te traz uma abrangência maior, holística, da área, de conhecer os problemas não só daquela casa que você está lá todo dia, mas de várias casas que você passou. Segmentos diferentes, mercados Exato. diferentes, E aí né? os desafios mudam, né? Sim, Então, sim. eu acho que isso me apeteceu muito na consultoria. E hoje, assim, cara, a gente não sabe o dia de amanhã, mas eu não me vejo voltando a ser cliente, de verdade. Ou seja,
esse mentor ou esse chefe, esse amigo, possivelmente hoje que você Sim, teve, ele acaba tendo razão com essa visão de experimentar os dois lados e de poder até opinar depois, escolher depois. exato. E eu acho que uma outra coisa que dentro do que você falou que é interessante, Daniel, é que possivelmente hoje, estando integrador novamente, te dá uma flexibilidade, uma possibilidade de conversar e articular com áreas diferentes a fim de um ponto comum, né? Porque você já vivenciou isso, sabendo a dor de cada área do outro lado. Acho que isso tem um pouco também da facilidade de navegar entre áreas, não? Mudou minha vida o fato de eu ter ido para o cliente, justamente por esse ponto que você está citando, Almir. Porque sentir a dor do cliente estando no papel do cliente, vestindo o sapato do cliente, é diferente de quando você está só do outro lado. Então, o meu senso de urgência, o meu feeling, ele é um pouco mais apurado hoje por conta de ter vivido. A empatia que a gente tem hoje pelo cliente é por conta disso, é por conta de já ter estado naquele papel, naquele lugar, e ter precisado do integrador o tanto quanto hoje os meus clientes precisam de mim e do meu time. A É questão da isso. empatia, né? Empatia, eu gosto muito, acho que em outros episódios eu até já citei, tem uma música que fala que só quem sofreu pode avaliar quem sofreu. E, de fato, essa identificação, essa empatia, nasce também quando você entende a dor do outro lado da mesa, né? Muito legal. Conhecemos você, agora nós vamos falar um pouco sobre o seu dia a dia e, certamente, a sua área de especialização e aquilo que dá para, não só, mas agregar em termos de conhecimento. Um dos grandes mentores para mim, ele falava bastante de uma equação, né? Que ele falava, olha, ataque vezes vulnerabilidade é igual à probabilidade de incidente. Eu sei que o seu conhecimento grande, o seu dia a dia grande, passa por incidente. Então, incidente a gente não consegue controlar como variável, mas a gente consegue controlar a vulnerabilidade, a gente consegue, de certa forma, defender contra os ataques regulando as vulnerabilidades, mas a gente queria descer um pouco e ir também para a parte de processo. Então, dentro disso, como que você define de forma simples o que é governança, né? Ou seja, o que a gente entende por governança e como que você pode explicar isso do ponto de vista de como a governança pode ajudar o processo de segurança da informação? É uma ótima pergunta e eu acho que tem que ficar o recado aí para todo mundo que é muito técnico, né? Não ter preconceitos com o time de governança. Assim, sem o time de governança, sem os processos, sem o apoio, ninguém é uma ilha e uma área também não é uma ilha. E sem o apoio do time de RH, marketing, governança, nada se faz, nada se jurídico, né? Nada se faz, nada se cria. Então, eu acredito que a governança hoje ela tem que estar intrínseca em qualquer processo que queira ter uma continuidade de negócio. Então, quando a gente fala de governança, eu já penso em continuidade de negócio. Eu penso, a gente técnico, muito técnico, a gente é meio desorganizado quanto a documentar as coisas. Então, quando Só acontece na Suíça, não isso aí acontece não aqui. tem, né? Não Nunca acontece vi aqui. esse Nunca problema, vi. nunca vi. E aí, governança, ela vem para não só desmistificar essa questão de que você não precisa ser extremamente técnico no bit byte para conseguir pôr ordem na casa. Então, a governança, ela sai um pouco ali de configurar equipamento, ela sai de olhar para olhar para uma visão holística e falar assim, ó, preciso arrumar a casa. Como que eu documento meus processos? Como que eu garanto que os processos não estão apoiados em uma única pessoa, e sim, né, numa entidade, mas sim numa área? Como que eu garanto que as melhores práticas estão sendo seguidas? Como que Uhum. eu apoio essa área, esse processo, a se estruturar para continuar crescendo? Eu acho que sem governança, você não consegue dar o próximo passo. E seria mais ou menos esse trilho, ou esse direcionamento para guiar todos os processos tecnológicos? Seria mais ou menos isso? Sim, exatamente. É guiar os processos tecnológicos dentro de uma instituição, dentro de um time específico. E quando a gente fala de segurança, a gente Uhum. está falando o seguinte: é, trabalhar os KPIs, Uhum. né? Coisa que geralmente quem tá no Bitbyte no front não vai ficar olhando para essas coisas. E às vezes até arrepia, né? Até arrepia, Como poxa, você falou da vou documentação. mexer com BI, vou mexer com. Ixi.
E o pessoal de governança não, eles têm esse olhar mais dinâmico e mais holístico para isso. Então, quando a gente fala de governança aplicada para cibersegurança, é de fato documentar todos os processos, garantir que a roda vai continuar rodando e ajudar a fazer a gestão de riscos. Porque você não faz hoje gestão de risco de algo que você não governa, de algo que você não controla. Então, ter os KPIs, documentar os processos, trabalhar a própria cultura. A governança, ela apoia na própria cultura da empresa. Boa. E dentro disso, você teve a oportunidade de trabalhar em banco, que é, de fato, ou são as instituições mais reguladas, né? Até pelo Bacen, uma série de normas. Dentro desse aspecto, quando você olha para uma empresa que está começando, uma empresa nova, de fato, isso também se aplica? Ou como trazer princípios de governança para esse ambiente menor? A gente falava antes, né, e teve aqui com a gente no passado o Arthur Paixão, e ele comentou um pouco disso, de levar processos do mercado financeiro para a área de saúde do ponto de vista de regulação. Como que você vê levar processos de governança para empresas que, às vezes, talvez até precisem de passos anteriores? Como conseguir crescer já estruturado nesse sentido? Daniel? É uma ótima pergunta. O que eu vejo é um pouco polêmico, né? O que eu vejo... E a gente gosta de polêmica, né? tá? Então vamos começar... Nós não vamos entrar em todas aqui, mas nós gostamos de polêmica. Vamos começar já com a polêmica, então. Eu tinha essa questão de que governança antes, né? De ser gestor, no BitByte ali, sendo muito técnico e hands-on, eu tinha uma visão de que primeiro precisa começar as coisas, dar corpo, né? E forma para as coisas, e depois... aplicar a governança, talvez, ali em cima. Eu não tinha esse reconhecimento. Hoje, como gestor, né, a cabeça muda tudo e tudo que você tem que fazer, você vê que se você não tem processo, você não consegue se apoiar em nada. Que fica um caos. Ninguém se organiza no caos. O gênio, ele pode até se achar no caos, se encontrar, mas ele não vai se organizar, ele não vai ser eficaz e eficiente se ele não tem ali uma diretriz, um norte muito bem pautado. Então, na minha opinião, hoje, eu acho que você tem que começar com governança do início. Igual quando a gente fala de security by design, quando você vai desenhar alguma coisa, uma estratégia, alguma coisa de segurança, você precisa pensar em segurança, que não seja segurança, você precisa pensar em segurança desde o início. Governança, para mim, hoje, eu vejo dessa mesma forma. Nada que você vai criar hoje, se você não tiver diretrizes para organizar isso, você não vai conseguir crescer. Na hora de crescer, você vai ter que parar para arrumar a casa. Então, se você começa com governança já desde o início, by design ali, já junto com security by design... Você economiza tempo. Você economiza tempo que você vai ter que parar para fazer isso no futuro bem próximo. E às vezes, cara, olha que coisa. Você vai parar para fazer isso num turnover de um único cara que você precisa para a continuidade do teu negócio, que você não mapeou esses processos. Os incidentes, ele acontecem, né? Quando vem, não é só incidente de segurança. A gente tem incidente de corporativo mesmo, de continuidade do negócio. Sim. Você tem uma pessoa só que... Quem tem um, não tem nenhum. Aí você tem um cara lá que só faz aquilo e não tem backup. O dia que ele fala assim, ó, estou saindo. Você vai falar, não, mas eu tenho um plano B com uma contraproposta, eu tenho... E se ele não aceitar? E se nada do que você pensou não der certo? Se você não teve governança ali para trás, às vezes você não vai conseguir nem garantir a continuidade daquilo que você está fazendo. A pessoa, ela vai embora e leva com ela o talento, o conhecimento que tinha, nada foi documentado. Então, assim, para começar, eu começaria já com governança de cara e eu olharia para um cenário de fazer asset management. Onde está o conhecimento da... O risco, o que eu tenho? O que eu tenho aqui dentro, né? Quais são os computadores? A gente sofre, todas as empresas sofrem hoje em dia com Shadow IT. Máquinas que você... Olha que desespero. Tem uma máquina lá dentro que você não sabe que tem, que tá dentro do teu ambiente, que tá dentro da tua casa. Já parou pra pensar nisso? Você vai ver lá, tem um celular lá gravando tudo, uma Alexa lá, que não foi você que colocou. No ambiente corporativo acontece a mesma coisa. Então, para começar, ter governança, né? Saber guiar e estruturar os seus processos e fazer o asset management para saber minimamente o que você tem, o que é seu e como tratar aquilo, como cuidar daquilo. Inclusive, são princípios de frameworks de segurança que a gente acaba trombando, CIS, NIST. A base é entender o que tem, né? Até para poder... O que a própria Rainforest faz. Como que você vai fazer gestão de vulnerabilidade, dar essa visibilidade nesse nível? Gestão de vulnerabilidade do quê?
Exato. Então, você precisa saber primeiro do que você está Você tem que falando. conhecer para poder gerir, né? A É máxima isso. de gestão. Legal. E até aproveitando um pouco disso, a gente tem uma série de frameworks que auxiliam nesse processo de governança. E muito se é falado da ISO, ou da família 27000, se fala sei lá, do NIST, do CIS. Existe uma referência única? Como você encara isso? E o que que é, né? O que que é a ISO, por exemplo, dentro desse processo? Fala um pouquinho para quem está começando ou para quem, às vezes, quer se especializar em governança, quais seriam aí, talvez, bons caminhos para poder começar? Olha, quando você fala da ISO, e aí a gente fala da 27001 como principal, né? Ou pelo menos mais referente aqui no Brasil, né? No país e no nosso mercado Uhum, atualmente. Ela rege ali você ter, isso que a gente falou, ter governança nos seus processos, minimamente, de uma forma básica, e ela te ajuda a estruturar o SGSI, que nada mais é do que um comitê de segurança da informação, de governança e segurança da informação, que vai ajudar você a reger esses processos, a ter a governança by design, né? Então, quando a gente fala de certificação ISO 27001, a gente olha para esse cenário de montar o SGSI, aí a gente vai para a ISO 27002, que já é o controle das normativas aplicadas na área de segurança. Então, a gente está uhum, falando de melhores práticas de configuração do seu CIEM, melhores práticas de Data Loss Prevention, melhores práticas de criptografia aplicada àquele ambiente, e aí você vai descendo uma seara mais técnica e específica. uhum. Quando a gente... Aí voltando à tua pergunta de frameworks, né, e referências, melhores práticas, eu acho que elas se somam. Boa. Eu acho que você não pode hoje chegar cegamente e falar, eu vou seguir aqui esse framework, ponto final, eu não vou olhar para os outros. Porque quando a gente fala hoje, por exemplo, o NIST e o SANS, eles são similares, né? Eles são paralelos ali, e você pode escolher qualquer um dos dois para lidar. Mas quando você fala de olhar para o MITRE ATT&CK, para o MITRE DETECT, quando você fala para olhar para o CIS, né? Que é a Uhum, parte de benchmark, para uhum. que casa com Controles, gestão benchmark. de vulnerabilidade, eu acho que você precisa. O próprio First tem um framework auxiliador ali na jornada de um cliente. Então, Boa, muito do SOC hoje é baseado no NIST, no SANS e no First. boa. Além do CIS, entre outras. A própria CISA, né, quando a gente fala de Sim, OT, os Estados Unidos, o governo federal já faz isso com excelência, compartilha muito material gratuito. Então, eu acho que é se apoiar em diversos frameworks que se complementam no final. boa, excelente. E esses frameworks, de fato, estão tão públicos, a quantidade de informação é muita. E se uma empresa estivesse começando, né? Então, estou começando esse processo, por onde começar? Então, falar, eu preciso ler alguma coisa para iniciar dentro da minha empresa esse processo. Por onde começar, Daniel? O que que você sugere? Tem algumas cartilhas que você pode reproduzir ela do jeito que elas estão hoje. Boa. Então, o que eu recomendo? Quando a gente fala de resposta a incidente, né? O que rege resposta a incidente hoje no nosso mercado? O NIST e o Uhum, SANS, eles têm ali uhum. frameworks muito parecidos, muito próximos. Então, qualquer um dos dois que você pegar, você vai ter praticamente o mesmo resultado, com etapas e documentação de uma forma diferente. É isso, né? Para desmistificar aqui, o SANS ou o NIST. Ambos, você vai ter o mesmo resultado Boa, plotado de forma diferente, mas é o boa. mesmo resultado. Quando a gente fala de resposta a incidente também adicional, você pode ir lá procurar o First. Tem muito conteúdo gratuito à disposição. Quando a gente fala de OT, a CISA, para mim é a referência para Industrial Control System, né? Uhum. Ambientes industriais, ambientes onde a gente fala que pega fogo, ICS. mata gente, né? Onde tem vida safety, não só Uhum, security. perfeito. E eu acho que. E aí, assim, superfície de ataque, MITRE. Entendeu? Então, se você unir o NIST, o FIRST e o MITRE, você já começa bem. E aí poxa, aí eu tô falando de segurança, mas você pode olhar pro cenário de ITIL para falar de ITSM e De tratar um processos. incidente. O que é um incidente? O que é um, né? Um Falso problema, positivo? O que é um problema? O que é não uma. quer parar em pé. Ele não quer, ele Não tá quer, vai lá. hoje. O assunto é muito polêmico, É ele tá polêmico, tá emocionado. emocionado, ó, vamos tentar, pronto, ó. E então eu acho que é isso, né? Olhar para esses frameworks básicos, mas que vão ajudar a gente a fazer o básico bem feito.
Boa, que inclusive é muito projeto, né? Eu já fui em grandes instituições que tinha projeto BBF. Daí, o que é esse projeto BBF? É o básico bem feito. É isso. Legal, Daniel. E, Daniel, saindo um pouco agora de governança, e acho que com bons passos para quem quer começar ou para quem quer desenvolver esse processo, e indo para a área que você está hoje. Então, você está responsável por SOC. Mas o que é o SOC, né? Talvez para quem é da área de segurança esteja bem familiarizado com o termo, esteja bem conhecido. Mas para quem não é, e esse é um dos objetivos aqui, o que é o Security Operations Center? O que ele se difere de um NOC, que talvez seja o primeiro ponto aí que os integradores até sofreram para entender? Qual a função principal? Como que funciona de forma geral um SOC? O que é? O nome ele já nos dá algumas dicas ali, né? É um centro de operações de cibersegurança, onde o intuito, não só do SOC como do NOC, eu acho que é reunir os times ali que garantem a continuidade do negócio de uma operação específica. Então, quando a gente fala o do aquário, né, que eu citei, é Uhum. basicamente uma sala onde você tem uma pessoa de plantão no âmbito de redes, uma pessoa de plantão no âmbito de segurança, uma pessoa de plantão olhando para indicadores, uma pessoa olhando... E cada um desses organismos vivos ali fazendo aquele processo se manter na linha. E por que reúne todo mundo dentro de uma sala, dentro de um lugar único? Por conta da tempestividade na reação a um incidente falso, que não seja um falso positivo, que seja Uhum. um verdadeiro positivo. Ou seja, que foge do comportamento, do behavior normal do que se está esperado, Eu vou né? te dar um exemplo. Quando eu comecei minha carreira a trabalhar dentro de um NOC, eu Uhum. ficava dentro de uma montadora de veículos. Interessante. E aí tinha as linhas de produção lá dos veículos, né? Uhum. E aí essa operação do NOC, ela era responsável por manter a fábrica operacional. Qualquer que fosse a parada da fábrica, aquele time ele tinha que se unir, imediatamente iniciar uma sala de guerra e sair do outro lado para conseguir transformar Res- aquele incidente em algo positivo, com lições aprendidas no futuro. Então, esse era o objetivo. Quando a gente fala de SOC, não só trabalhar o NOC, né, que muitas vezes também faz parte ali do SOC, está dentro ou correlacionado, Uhum. mas olhar para um olhar de segurança daquela operação. E hoje, nesse caso, a gente olha para a operação dos clientes. Então, quais são os meus nichos? Diversos. Quais são as operações? Muitas. Então, assim, tem de tudo que é cheiro, sabor, gosto. Legal. E eu acho que o SOC, ele tá junto, né, numa sala para isso, para ter tempestividade e conseguir, em 24 horas por dia, garantir a segurança daquele ambiente e responder a ameaças de forma muito ágil, né? E eu imagino que isso deve ser, entre aspas, bem divertido, né? Porque você acaba tendo visões de mercados diferentes, de segmentos diferentes, com dores e demandas específicas de cada um deles, né? Tem, cara, eu tenho 36 anos, o cabelo já nem, você não consegue nem enxergar mais, é divertidíssimo. Não, assim, é de verdade. Eu acho que quem gosta disso, né, de estar no front, de olhar para incidente, olhar para esse cenário de ameaça, eu acho que tá fadado a fazer isso. Eu gosto muito disso, eu vivo isso até hoje. Apesar de ser um executivo hoje, eu entro nos incidentes que tem lá na NTT. Então, quando começa um incidente do cliente, eu entro. E às vezes nem tem o executivo do lado do cliente, mas eu tô lá e eu quero saber o que tá acontecendo. Claro, não dá hoje para eu fazer isso em todos. Mas eu permeio, porque às vezes eu sou técnico, eu posso ajudar. Eu já vivi alguns Experiência cenários, conta, né? e aí eu consigo dar um Eu vou até norte. fugir um pouco do script, mas Vamos você lá. lembra de algum cenário? Lógico que guardada a devida privacidade, sem citar nome de cliente e tudo mais, mas você lembra algum cenário que você falou teve alguma coisa interessante ou algum fato cômico que poxa, isso aconteceu e era isso? Eu vou até narrar um que a gente teve essa semana. A gente estava fazendo um troubleshoot dentro de uma prova de conceito da plataforma e a gente descobriu que tinha um ponto de NFS mapeado e a gente estava resolvendo de um servidor, resolvia o servidor e o outro era no mesmo ponto. Então, a gente pediu duas máquinas separadas e foram dados um mapeamento que a gente precisava num ponto em comum. Então, a gente arrumava de um lado e, cara, foi 1 hora e meia até uma frase da pessoa do outro lado a gente poder entender e falar, não, peraí, não é o mesmo local. Tem alguma coisa assim
interessante que você se lembre aí de pronto, pica-fumo, não precisa nem ser agora, mas que você se lembre de ter vivido? Teve algumas, né? Tiveram algumas, né? Teve uma lá que o pessoal do projeto colocou. Isso aí muito antes de Cyber ainda. O pessoal do projeto colocou 2 links diferentes para atender uma localidade. E a redundância tá feita, né? E aí, quando você começa a estudar redes, olhar para telecom a fundo, você descobre que tem um negócio chamado last mile. E aí o last mile, se Era ele o for o mesmo. mesmo, não adianta você ter Redundância, A, né? B, C e D usando a mesmo last mile. Porque a hora que esse last mile, só para quem, né, é um cabo, todo mundo chega até 1 quilômetro da tua casa. Aquele último 1 quilômetro, todos eles convergem no mesmo cabo para te entregar a internet. Se aquele cabo cair, não adianta você ter Acabou. 5 operadoras de telefone, vai cair o link. É Então, isso acho que aí. isso é muito engraçado. Eu aprendi isso na prática. O link caía tudo, e eu abria chamado com todo mundo e corria atrás. E no Quando eu ia final, olhar, era o Last Last Mile Mile, era o mesmo, e não tinha visto, né? Boa, boa. E dentro disso, voltando, quais são os componentes de SOC? Ou seja, quais são as ferramentas que são utilizadas? Eu vou também pegar um pouco da parte de processo que eu achei interessante, mas quais são os componentes essenciais de um SOC? Eu acho que o primeiro de todos é você ter um time, pessoas, né, o suficiente para ter um 24/7. Só que ele não pode, na minha cabeça, eu não consigo conceber um SOC das 9 às 18, né? Não faz sentido para mim. Tem que ser o atacante, ele não espera, né? Ele não fica ali, não, vou bater o ponto e amanhã eu continuo esse ataque, né? Muitas vezes ele começa a trabalhar no horário que a gente tá batendo o ponto para ir para casa, né? Uhum. Então, ter um time, quantidade de pessoas o suficiente para você ter um 24/7, e como ferramenta, ter um CIEM, minimamente, para que você possa, né, uma vez que você faz o asset management lá, que é o básico, você possa entender o que os logs desses equipamentos estão te dizendo. Quais os insights eles estão te trazendo na tua rede. O que você tem que fazer a partir daquilo que você está vivenciando. Então, se você não observa, né, você não vai conseguir chegar nesse insight. Então, o CIEM, ele vem para te dar esse insight. Ele vai pegar todos os logs dos seus endpoints, do teu firewall, do teu proxy, da saída da DMZ, de tudo, do teu DNS, e ele vai jogar para dentro de um único lugar. E aí, nesse único lugar é onde a gente correlaciona, aplica inteligência. Porque pensa comigo, a gente está falando de bilhões de eventos de um único cliente, em um único ambiente. Uhum. O cara que já tem ali 500 máquinas rodando, 1.000 máquinas ali, já acabou, já tem muito log para Só tratar. em casa o que a gente já tem de log, Só né? geladeira, óculos de Eu sol, tudo lembro gera disso. log, né? Micro-ondas hoje em dia. E aí é esse o ponto, de você conseguir centralizar isso tudo num lugar e conseguir aplicar inteligência ali, para fazer perguntas específicas e ter respostas que você vai conseguir evoluir aquele teu cenário, a partir do momento que você entende como ele funciona. Boa. Dentro disso também tem um termo que é bem comum de ouvir na parte de SOC, que é o tal do playbook. O que é o playbook, né? O que o pessoal fala aí? Pô, tem um playbook aqui que executa e deu esse problema. O que é isso? Eu vou trazer de uma forma muito simples e clara. Pensa o seguinte, você tá na tua casa e você tem uma política de segurança ali, você colocou câmera, né? E você consegue, não só agora quem bate no teu portão, você consegue olhar para a pessoa e ver o rosto de quem é lá dentro da sua casa. Antes você só ouvia a palma, tinha que sair lá fora para ver. Agora você tem a câmera, que é o log do CIEM, é o que a gente tá falando. Beleza. Suponhamos que 3 horas da manhã de um domingo para uma segunda-feira, aparece alguém de capuz lá na tua porta, no teu portão, começa a bater palma. Agora você sabe que tá batendo palma e você tem a câmera. E você tá olhando que é alguém de capuz. Você não esperou aquela situação. Você não tá esperando visita 3 da manhã de um domingo, né? Para uma segunda-feira. Uhum. Qual é o protocolo? O que você faz numa situação dessa? É aí que vem o playbook. Boa. Qual que é o protocolo nesse caso? Ligar para a polícia? Então, a governança, ela vem e ajuda a gente a mapear. Quando você tiver uma situação, aí você vai colocar lá na cozinha o papelzinho lá com o processo de governança, já o primeiro processo estabelecido da sua casa. Como se fosse uma receita de bolo. Exato. Quando você tiver uma pessoa de capuz, 3 da manhã, batendo na tua porta, né, e sendo identificada pela câmera,
qual é o protocolo a seguir? Qual é o playbook a ser seguido? Boa. Então, quem identificar essa situação deve acionar o 190, deve ligar para algum familiar, parente e avisar que a situação está acontecendo, e aí tem os passos a serem seguidos caso tenha uma situação dessa. Esse é o playbook. Uma Boa. vez que a gente tem muitos logs para tratar muitas situações, o que eu faço uma vez que essa situação for identificada? Boa. Boa. E entendendo agora que a gente entende o que é um SOC, entende que tem uma espécie de receita de bolo a seguir, ou um processo a seguir, o que esse profissional que você comentou precisa ter hoje para atuar no SOC? Quais são as certificações, os conhecimentos, as áreas de interesse? Você, na conversa que a gente teve, falou muito de formação desse tipo de profissional. Você tem bastante experiência em preparar profissionais desse tipo. Qual seria aí os primeiros passos para aqueles que almejam trabalhar dentro de um SOC? E às vezes hoje até estão trabalhando de madrugada no NOC, né? Falam que eu quero ir para a área de segurança. O que você vê aí como passo, Daniel? Eu acho que se você já está num NOC hoje, você já tem essa oportunidade, para você passar para segurança é muito mais fácil. Acho que meio caminho andado ali, você já começou. Para quem ainda não tem a oportunidade de trabalhar com NOC, com redes, eu acho que é um excelente caminho para entrar. Ou redes ou suporte. Por quê? Porque o troubleshooting, você aprender a fazer troubleshooting, isso na sua vida inteira, assim, vai te ajudar para tudo, né? Não só para segurança. Ser um resolvedor de problemas, né? Então, acho que você tem que aprender primeiro a ser um resolvedor de problemas. Quando a gente fala de SOC, de NOC, a gente está falando de lidar com problemas diariamente, né? Tá acostumado com esse tipo de coisa. E eu acho que buscar uma formação, suporte de microinformática, ou redes de computação, ou procurar uma faculdade, ingressar fazer uma primeira imersão nesse mundo de tecnologia. Eu acho que isso é essencial para você falar de segurança. Ter base. Ter base. Boa. Então, entender como funciona uma aplicação, entender como funciona um protocolo de rede, o TCP/IP, basicamente. Se você quiser ir um pouco mais a fundo, entender ali como funciona o protocolo SCADA, olhando para um cenário de OT, né, de Operational Technology, e aí de ICS, Industrial Control System. Então, assim, procurar o básico. Não adianta você querer chegar e falar assim, ó, vou ser pentester. Não adianta. Como que você vai ser um pentester se você não sabe como funciona a aplicação? Qual que é o... Sabe o que é um cabeçalho HTTP? Exato. Uma aplicação web, como ela se comporta. O que é um cookie? Né? Então, conhecer tudo isso, né? Eu acho que é de fato saber fazer gestão de vulnerabilidade, controle de asset, passar um cabo, climpar um cabo. Tem gente que quer fazer segurança e não sabe climpar um cabo. Precisa saber. Eu acho que eu sou ainda old school. Eu acho que você tem que, né, começar ali aos poucos e construir essa carreira. Legal, excelente. Acho que é um bom ponto de início, de fato, base, e às vezes é até difícil de ver hoje. E até um complemento, né? Certificação. Se apoia nos conteúdos gratuitos, para começar. Qual que você indica? Conteúdo gratuito. Fala aí alguma coisa que o pessoal possa começar a ver. Voltando ao que a gente começou a falar de framework, de tudo, o First tem conteúdo gratuito. E aí eu não tô falando só de palestra, não. Tô falando também de curso. A CISA tem pelo menos 12 cursos de graça. Com seu Gmail, você vai lá, se inscreve. Que é o Departamento de Infraestrutura Crítica dos Estados Unidos, o governo. Então, assim, o fabricante... A gente tá falando aqui né? Tem diversos fabricantes. Acredito que a própria Rainforest deva produzir conteúdo ali de técnico. Não é só pegar um manual que está lá, mas é se apoiar nos fabricantes. Porque fabricante, conteúdo gratuito, YouTube, framework de mercado, se apoia nisso. Comunidade, evento. Eu acho que você tem que se apoiar nisso antes de começar a gastar uma grana para se achar na área. Depois que você se achou na área, aí você foca os seus investimentos especificamente aonde você quer fazer, onde você quer seguir. Afinal de contas, tem muita coisa boa, hoje em dia, principalmente, aberta. Diferente, às vezes, de tempos atrás, que você precisava de cursos como de especialização, ou talvez até começar com o CCNA, você tem hoje conteúdo equivalente, às vezes, aberto, né? Fora a própria IA, que está aqui para apoiar a gente a evoluir nisso. Então, se você tem dúvida, né, você consegue bater um papo com a IA e perguntar para ela. Claro, você precisa depois de uma acurácia maior, de um filtro, né? Mas é um direcionamento, não deixa de ser. E você vai conseguir achar, por exemplo, pelo menos artigos
científicos ou conversando com uma IA e pedindo indicações. Boa, excelente. Posto isso, vamos lá. Eu acho que é algo que, de forma geral, todo mundo gosta, né? Começou o caos, teve um incidente. O que é um incidente cibernético? O que constitui? Qual que é a diferença, às vezes, de uma simples violação? Como que você define isso? E, normalmente, como que é o processo? Eu gostei muito de algo que você falou, porque eu acho que o processo de troubleshoot ajuda em qualquer coisa. Né? Perguntas básicas, approach, né? Vou começar de top-down, bottom-up, vou fazer perguntas se é só aquela máquina ou se são todas. São coisas que ajudam a gente a situar. Nesse aspecto, o que é o básico de incidente? Como que ele ocorre? Fala um pouquinho da anatomia do incidente para nós, Daniel. Basicamente, a gente tem ali o falso positivo, quando ele aparenta ser um incidente e a gente, investigando, identifica que não é. Uhum. A gente documenta, classifica e vê o que a gente pode fazer para ser mais assertivo. Boa. Quando a gente tem um verdadeiro positivo, né, que aí é onde o bicho pega, é de fato quando a gente tem ali um alerta, né? O incidente ele nasce do alerta. Então lembra que eu falei que a gente agora tá olhando log, né? Sim. Bilhões de logs, tá aplicando inteligência, Sim. tem o playbook, já sabe o que fazer quando alguém bater na sua casa lá às 3 da manhã, e aí acontece. Então alguém apareceu lá e tá batendo às 3 da manhã com o capuz. Então vamos seguir o playbook agora. Pega o playbook, classifica. A primeira coisa, ó, esse alerta, ele não é mais um alerta. Ele é, a partir de agora, um incidente. E aí, dado que nós temos um incidente, nós temos prioridades de incidentes, né? Então, tem um incidente crítico, tem um incidente alto, médio, baixo. Uhum. E cada um deles, claro, você tem que tratar de uma forma, né, mais tempestiva ou menos tempestiva, tem mais espaço para atuar. Mesmo porque os recursos são limitados sempre. Exato. E aí, quando a gente fala de pegar um incidente, vamos colocar lá um P1, que é o mais crítico que a gente pode ter, é abrir uma sala de guerra, colocar as pessoas envolvidas, os stakeholders, que a gente chama, as pessoas que deveriam estar ali presentes, e as pessoas que são estritamente necessárias, também não é um lugar para colocar gente que não era para estar ali, que vai desviar a atenção, e começar a fazer a anamnese como se fosse um médico. O que está acontecendo? Quem identificou? Quem disse que isso é um incidente? Que esse alerta passou a ser um incidente? Por quê? Quais são as suas evidências? E aí tem que ser cético. Porque quando a pessoa que identifica o incidente, ela está emocionalmente abalada na maioria das vezes. E aí ela chega e identifica o incidente, estamos perdidos, o mundo vai acabar, o meteoro tá vazou vindo. Tudo, tá tudo... Vazou tudo. Vamos lá, foca no que você tem de fato aqui. Boa. Vamos abstrair a emoção. Uhum. E aí fazer esse trabalho. E aí me perguntaram já, né? Mas como é que você faz isso no momento em que tá todo mundo preocupado, todo mundo, né? Qual é a sacada do controle emocional nesse momento? Só tem uma saída. Se preparar antes de que isso aconteça. Garantir de que você se preparou o máximo que você pôde enquanto você teve tempo para isso. Porque na hora que acontece, o se vira nos 30. O que você sabe, você sabe. O que você não sabe, você não vai aprender durante o incidente. Talvez você aprenda pro próximo, mas não que você vai aplicar naquele. Então, garantir que o time esteja... Vocês estão se preparando o suficiente? Estamos. Beleza, porque na hora que o bicho pegar, eu não quero ninguém correndo atrás do rabo. A gente precisa se preparar. Então, eu acho que esse é o segredo. E aí, sim, garantir o controle emocional e saber que quando você está num incidente, as pessoas que estão vivendo aquele incidente, elas são, de fato, mais abaladas que você emocionalmente. Ser o suporte dessas pessoas. E aí o recado para todo mundo que quer participar de um incidente, quer entrar no incidente, se você não vai contribuir naquele momento com aquele incidente que está acontecendo, deixa para dar o seu palpite depois, deixa para vender o seu produto depois. A pessoa que entra no incidente, tirando o foco do incidente, ela... É tempo, né? Tá prolongando o tempo de resolução daquele incidente. Né? Então, entre no incidente, numa war room, se você realmente for apoiar, se você for realmente ajudar, ou se você realmente puder ser um suporte. Se não, cara, evita, é melhor não entrar. Espera. Não, é bem interessante isso, e quem viveu o War Room, na verdade, vê o quanto que do tempo ali
desvio de foco, né? Acaba sendo desvio de foco. E as empresas em geral estão prontas para isso, Daniel? Ou seja, dentro da curva de maturidade de cibersegurança ou de segurança da informação, até sendo um pouco mais geral, as empresas estão prontas para responder a esse tipo de situação? Essa é uma pergunta difícil de responder, mas pela minha experiência de mercado, pelo que eu tenho visto, eu acho que as empresas estão tentando se capacitar, se preparar. Eles têm tentado muito. Então, eu acho que a gente não pode negligenciar esse fato de que estão tentando. Mas Estar pronto. estar pronto, eu acho que é uma jornada que não é de um dia para a noite. E aí é um ponto de que a gente ainda vê um mercado deficitário em segurança da informação quando a gente fala de... Cara, eu já tive situação em que eu entrei e o analista estava usando firewall de $20 mil cada caixa de apoio de pé. Então, assim, a empresa tem... Dói, né? Dói, lógico que dói. Quantas empresas, né? E a gente já vê isso aí, compra ferramenta e não implementa. Não usa. Paga um ano de licença e não colocou para rodar. Isso, infelizmente, isso é um pouco comum. Mas eu percebo que a gente está evoluindo, que a gente está... Cada vez mais isso está sendo exposto e esse risco ele está sendo direcionado para quem tá sendo negligente. Uhum. Então, cada vez mais eu tô vendo carta de risco rolar. E eu acho que isso é muito positivo, né? Porque você compartilha o risco, você fala, tudo bem, a gente não vai fechar essa porta com trinco e chave. Mas não. todo mundo tá sabendo. Assina para mim aqui que é você que tá decidindo, optando por não colocar um trinco nessa porta. Dá seu nominho aqui, porque caso, né, essa porta seja violada em algum dia, quem não quis colocar o trinco que deve assumir essa responsabilidade. Então, acho que com essa cultura de aplicar a carta de risco e compartilhar o risco, eu acho que isso está mudando. Eu acho que é um bom comparativo, né, Daniel? Os vários treinamentos de corpo de bombeiro que tem nas instituições. É, de fato, viver o problema ou situações de problema para justamente ter o conhecimento para a hora, que foi aquilo que você falou. E, de fato, isso é um processo, né? Porque as pessoas mudam da instituição, tem que ser algo constante, né? Acho que isso está bastante associado também a treinamento, está bastante associado à cultura. Faz sentido isso? Faz sentido. Eu acho que quando a pessoa tem a cultura de cyber... Porque tem uma máxima no mercado, e aí fica aqui o recado para todo mundo que está ouvindo esse podcast, quem faz segurança da informação é todo mundo que está no lugar, é todo mundo que está na empresa. Não vai achar que quem vai fazer segurança da informação é o time de segurança da informação e pronto. Boa. A gente depende de todos vocês, todos, sem exceção. E aí, cada um fazendo o seu papel, fazendo a sua parte, aí sim a gente vai fazer com que essa cultura, né, não seja só falada e seja vivida. Aí a gente começa a diminuir os tropeços, começa a ser mais assertivo, tá mais preparado para quando tiver um incidente. Então, eu acho que a gente está num caminho certo. Mas, infelizmente, ainda não numa velocidade que eu gostaria de ver. Mas eu acho que a gente está arrumando para isso. Boa. Mesmo porque quando a gente fala de um Mitre ataque, por exemplo, a gente sabe de uma fase de reconhecimento e normalmente é pelo elo mais fraco, né? Não vai começar diretamente por alguma coisa ou por um ativo ali onde estão as joias da coroa. Vai aos poucos até chegar lá, né? Exato. Geralmente o atacante ele vai perímetro a perímetro. E o primeiro... É muito mais fácil você entrar num ambiente se você tem uma credencial, né? Então, conseguir uma credencial, eu acho que faz parte não só do reconhecimento, mas dessa questão de usar o elo mais fraco para poder entrar ali. E aí, quando você tá com o crachá do lugar, fica mais difícil dizerem se você é ou não daquele lugar, né? Exato. E a gente vê isso no dia a dia na Reinforce, né? O quanto de credencial vazada tem, e às vezes são credenciais de 3 meses antes, mas que continuam válidas. Ou seja, está faltando um processo de senha complexo, está faltando um processo de troca de senha periódica, que são conceitos que os frameworks básicos dão para as empresas poderem precaver, Que a né? ISO, que a governança, de tudo que a gente falou Sim, aqui, isso tudo que a gente... Exato. né? Exato. A gente vai chegar nesse ponto de convergência. Não, legal. E desses incidentes que você vê, talvez até por tamanho de empresa,
empresas maiores, menores, qual é o mais comum? Que você fala assim, olha, isso daqui eu vejo com uma frequência grande. E, lógico, isso deve variar de uma empresa menor para uma empresa maior. O que você tem visto aí, talvez por segmento, por Olha, tamanho de por empresa? incrível que pareça, não varia tanto nem pelo nicho, nem pelo tamanho da empresa. Verdade. A prata da casa, eu acho que você disse, eu acho que você deixou claro, é vazamento de credencial. Porque pensa o seguinte, o atacante, quando ele não tem uma credencial válida para entrar, o trabalho dele é muito mais árduo, é muito mais difícil. Ele tem que literalmente fazer um pen test e Achar achar a agulha no brecha. palheiro. Exato, é o eclipse, né? É. Eventualmente acontece? Acontece, mas é mais difícil. Qual que é geralmente o corriqueiro, né? O prato da casa? Tem aqui um crachá na mesa. Eu vou pegar esse crachá e vou lá entrar. Então, assim, às vezes até a situação cria o bandido ali, né? Que ele Uhum. vai ver a credencial vazada e até às vezes ele nem estava mirando aquela empresa, mas ele achou tão fácil, porque tem uma credencial vazada ou um controle de segurança. E aí, olha que coisa. A credencial vazada, ela sempre é porque um atacante entrou e pegou? Não. Ela, na maioria das vezes, ela é um misconfiguration, é uma Uhum. falha de configuração adequada, Uhum. ela é uma falta de processo de governança Uhum. aplicado, Uhum. ela é uma falta de gestão de identidade, ela é uma falta de uma gestão de vulnerabilidade, porque, né, você deixou uma porta exposta que você podia estar olhando a cada semana, a cada mês. Então, eu acho que a somatória das negligências faz com que o atacante tenha um ambiente mais simples e adequado, né, para ele Propício. propício. É isso. Eu gostei bastante, porque isso tem muito a ver com o nosso dia a dia na Reinforce, né? Eu acho que você citou 2 pontos que a gente aborda bastante no dia a dia. Um é a questão da marca, e na marca entra vazamento, mas tem uma questão da prevenção ou de tratar a vulnerabilidade. E eu acho que muito se fala hoje em dia, no processo de desenvolvimento, do Continuous Integration e do Continuous Delivery, ou seja, do CI/CD. É muito falado. Mas o que eu brinco, quando eu vou, às vezes, para algumas conversas, é que falta o pessoal olhar para o CS. E daí o pessoal técnico fala, é para o Counter-Strike? Não, não é para o Counter-Strike, é para o Continuous Security. É olhar para a segurança permeando o processo, seja ele qual for, de desenvolvimento ou não. E isso vai muito com o que você falou, ou seja, não dá para olhar como algo pontual, tem que ser algo contínuo, tem que ser algo de todos e tem que ser algo que é desenvolvido com uma visão do pior. Ou seja, você não pode deixar o crachá na hora do almoço em cima da mesa na praça de alimentação. Parece absurdo, mas é importante falar isso, né? Não, o óbvio tem que ser É dito, né? isso, esse é o E ponto. essas boas práticas, a comunicação e a forma da gente passar isso para as pessoas, ela tá no nosso dia a dia, é o nosso papel, é a nossa responsabilidade, não só de quem trabalha com cibersegurança, mas que todo mundo que reconhece o valor da cibersegurança passar adiante o recado. Uhum. Entendeu? É só assim a gente vai conseguir sair do outro lado. Se ajudando, colaborando e tendo diligência cada um com seus, né? Com seu ambiente ali, tornando aquele ambiente que você está vivendo seguro. Seja na tua vida pessoal, seja na tua vida profissional. Quer queira, quer não, tudo ali influencia quando se fala de segurança, né? É isso. Estamos caminhando para o final, e é uma pena porque está muito legal em termos de conhecimento, de informação, mas de fato a gente tem aqui, a gente tenta manter um tempo. E uma pergunta que acho que eu gostaria de fazer, porque recentemente a gente esteve na RSA, eu sei que você teve, a gente acabou trombando por lá, e até acho que conhecendo um pouco mais, e a ideia é a RSA traz muita coisa nova, né? Não é a única, você mesmo citou a FUSH, você citou uma série de outros eventos que ocorrem, mas a RSA traz conteúdo também. Desse conteúdo para sua área, incidente, o que você pode ressaltar? O que você viu que você falou, puxa, isso é legal, e vale a pena ressaltar aqui? Alguma coisa te chamou? Lógico, talvez você já tenha visto em outros lugares, mas alguma coisa nesse ano te chamou muito a atenção? Olha, eu acho que a RSA, não só ela, né, mas participar dos eventos é importante não só pelo network, mas por trazer as novidades para dentro de casa, né? Essas novidades do mercado, elas são lançadas nesses eventos, então quem não...
E aí é aquela máxima, quem tem informação sai na frente. Então, Uhum. quando a gente vai para RSA ou para outros eventos, é de fato procurando parceiros, procurando novas tecnologias, ou uma possível bala de prata nova que surja no mercado para que a gente, né, trabalhe e entregue segurança no final para o nosso cliente final. Então, Uhum. acho que esse é o objetivo de ir para essas feiras, né? Não só o network, de trazer isso. O que eu pude ver esse ano, que eu acho que foi, assim, tá entre o hype, mas eu acho que é muito válido, são dois assuntos, eu acho que importantes, que eu acho que é a computação quântica, que a gente está chegando cada vez mais perto desse aspecto, e aí a gente Do já uso começa do no dia a uso no dia, dia a né? dia, e aí a gente já começa a ver produtos se capacitando para entregar um suporte para esse cenário, coisa que eu não vi até hoje no mercado. Então a gente começa a falar desse cenário de computação quântica já hoje para uso, né, cotidiano. E como os fabricantes não perderam tempo e integraram a inteligência artificial para dentro dos seus produtos. Eu acho que isso foi unânime na RSA, né? Tudo que você ia era o produto do ano passado mais IA. É, Então, assim, é hype, mas também eu acho que quem vai sair na frente, na minha opinião? Quem souber usar a IA de melhor forma para entregar um valor final para o cliente, não necessariamente técnico, é. né? Como que a IA facilita a nossa vida, inclusive no uso do meu produto para o cliente final. Acho que esse é o foco de que a gente está vendo muito acontecer no mercado, Uhum. e eu acho que a expectativa fica grande para poder usar isso na ponta e deixar de passar muito perrengue usando ferramenta ou tendo que ir lá buscar no manual, tendo uma coisa mais interativa, né, para quem pilota as ferramentas. Eu acho que isso. E de uma forma simples, né? Talvez hoje, como você tem uma alocação lá de um serviço na nuvem, daqui a pouco você vai ter, e não está longe, uma alocação de um processamento quântico na nuvem, já que não pode ter, talvez, em casa. Na RSA do ano retrasado, né? Não, não, perdão, do ano passado, eu vi muito foco em três assuntos. Eu vi o foco em A, vi o foco em criptografia, até Sim. porque é natural do contexto, e computação quântica. E ouvi dizer que não estava longe, então, assim, é coisa de 10 anos para se ter o personal computer quântico em casa. E acho que antes disso, até pela evolução das nuvens, a gente começar a usar isso de uma forma muito mais acessível pelas condições das clouds, né? Então eu contrato um serviço quântico na nuvem, né? Fica muito mais próximo do dia a dia nosso, né? É isso, a parte do microserviço, tudo que Sim. você consegue subir hoje sem ter essas amarras, né, do Uhum. on-premise, ou olhar para isso não só de forma escalável, mas criando soluções novas para o que a gente já entrega. Porque eu acho que eu acho que falta, ficou uma provocação aqui, já que a gente está chegando no final. Acho que falta um pouco do olhar dos fabricantes, olhar para como os atacantes olham pro que eles fazem de ransomware, por exemplo. Se você olhar para ransomware, não há nada de novo na noite há 10 anos ou mais. Mas toda hora o atacante ele inventa uma forma nova de aplicar o negócio de 10, 15 anos que está ali. Então, eu acho que o fabricante ele tem que ter esse olhar de como eu reinvento, não o meu produto, mas a forma que o meu cliente usa e enxerga esse valor no final. Então, eu acho que a IA, a computação quântica, ela vem para quebrar esses paradigmas e apoiar todos os fabricantes que desenvolvem soluções a entregar um valor melhor e de forma diferente no final também. Eu gosto muito de um slide que uma vez eu vi um tempo atrás, que mostra que, assim, a quantidade de técnicas, a quantidade, talvez, de grupos de técnicas não é algo absurdo. Né? 30 e poucas técnicas ou grupos de técnicas. Mas o que muda, na verdade, é justamente o que você falou, né? É o uso dela dentro de um contexto para explorar alguma coisa, né? E aí tá muito ligado com a criatividade, de como Exato. você criatividade, autenticidade. E aí perceba, a gente já tá falando de aplicar os soft skills como os diferenciais para cometer um Para o ataque. ataque. Exato, que é o hard skill no Ou final. seja, fazer o ataque hoje é simples. Fazer o ataque com soft skill, como a gente falou do outro lado, é o diferencial hoje em dia, Exato. né? É isso aí. Para os dois lados, não tem jeito. Não, Daniel, muito obrigado assim, por essa possibilidade da gente conversar. Eu já começo agradecendo desde já, mas eu queria, antes de terminar, e isso é uma praxe nossa,
e até antes de uma última consideração que eu gostaria que você fizesse, eu gostaria que você deixasse uma pergunta para um próximo convidado nosso. A gente vai estar aqui com a Fabi Tanaka, ela é CISO na Leroy Merlin, ou Merlin, como se fala na pronúncia correta. E a ideia é, o que você vê, o que você pode deixar para colocá-la, para que ela possa responder relacionado talvez ao segmento dela ou à experiência dela. Por favor, se você puder deixar, eu agradeço. Claro, com todo prazer. Fabi, como é que você está fazendo hoje no teu nicho, né? Olhando para o varejo, olhando para todo o retail, como é que você está fazendo hoje para cuidar do Digital Risk Protection, né? Do DRP, da tua marca, a exposição dela para fora? Queria que você contasse um pouco, se possível, para que a gente possa aprender também aí e olhar para esse cenário, né, de fraude e risk intelligence apoiado à cibersegurança. Acho que Excelente. Pronto. Então, Fabi já tem a sua pergunta. E o último pedido que eu queria te fazer você pode deixar uma mensagem para aquele que nos acompanha relacionado a esse dia a dia seu, ou seja, relacionado a incidente, governança, SOC. Qual seria uma mensagem que você deixa tanto para aquele, muitas vezes, que está começando, como aqueles profissionais que já têm um tempo de carreira e talvez precisem ou de um realinhamento ou precisem de uma dica para poder seguir ou dar o próximo passo. Se você puder, eu acho que vai ajudar bastante aqueles que participam escutando o nosso Arena Reinforce. Com todo prazer também. Eu acho que, gente, eu vou falar o que deu certo para mim, né? O que dá certo para mim, eu acho que pode dar certo para outras pessoas também que estão chegando em cyber, estão chegando na área de redes, tecnologia. Ser teimoso, persistente, não se dá por satisfeito com qualquer resposta que não tenha uma lógica ou que não faça sentido para você. E, assim, ser autêntico. Eu acho que ao nível técnico você vai criando, você constrói essa jornada, mas você não pode perder a sua autenticidade ao longo desse caminho. E aí o que eu quero dizer com ser autêntico cara, olhar para suas raízes, ajudar quem assim, ser você mesmo, né? Para que as pessoas que estão ao seu redor possam se identificar ou não com você, possam se achar uma forma de representatividade ou não em você. Acreditar que é possível também sair de baixo e construir uma carreira, seja 10, 12 anos, seja com cabelo, perdendo cabelo ao longo do caminho. Não desistir, né? Eu acho que nunca é sobre quanto a gente bate, sim sobre quanto a gente aguenta apanhar e se manter firme. Às vezes você não... Cara, às vezes a gente chega num nível de estresse com tecnologia e cibersegurança tão grande que a gente só precisa descansar antes de quitar, né? De querer quitar do game, de sair do jogo. Então, ter a jornada ela é árdua, mas ela é recompensadora, né? O próprio Paixão, o Arthur Paixão, ele fala isso, né? Eu gosto muito disso. O trabalho duro, ele se paga, no fim. Porque você seguir o caminho certo, você correr pelo certo, você ter foco na tua carreira, ajudar o seu semelhante, o seu network, a sua rede de suporte. Eu acho que isso... saber entrar e sair de qualquer lugar com humildade, ter empatia pelas pessoas. Eu acho que isso é tão importante quanto os hard skills nessa área que a gente vive, que infelizmente é cheia de ego, parece céu de interior, né? Cheio de estrela. Então, eu acho que é importante se manter ali, stay true, sabe? Legal, legal. Acho que esse era um ponto até que eu ia falar, pouco tempo que a gente se conhece em termos de conversar, mas nas oportunidades, algo que é bem interessante é essa questão de humildade, né? De fato, de reconhecer isso. Você falou um pouco antes da gente começar, e acho que é um ponto que muitas vezes falta hoje em dia no geral, né? Muito obrigado, Daniel, pela participação, por ter aceito o convite. Acho que foram muitos pontos importantes em áreas diferentes dentro de cibersegurança. E você que nos vê, nos escuta, nos acompanha, está lançada aí a terceira temporada da Arena Reinforce. E acompanhe a gente, seja nos nossos canais, nas nossas redes sociais, para os próximos convidados e os próximos podcasts que iremos gravar. Eu fico aqui e nos vemos no próximo Arena Reinforce.